que a Arábia Saudita aceitou vender petróleo para a China pela moeda chinesa, yuan. Isto vai modificar a questão do petrodólar, como estão falando? Vai desvalorizar o dólar? Como é que fica essa questão? O que significa isso na economia mundial? Legal. É alguma mudança importante isso? Olha, Marcelo, não é uma medida pequena, viu? A gente vai ter que ver como isso vai se efetivar também, né? Mas, de fato, há uma relação grande, isso tem muitos estudiosos que fazem pesquisa sobre isso, entre em primeiro lugar, claro, né, entre a hegemonia de um país e, evidentemente, o uso da sua moeda, como a moeda global, né? Então, enfim, não é de hoje, né? A gente teve a hegemonia britânica com a Libra, depois os Estados Unidos com o dólar, e há essa discussão toda em relação à possibilidade de a China, claro, desbancar os Estados Unidos como novo hegemon e também, associado a isso, do renminbi, né, chinês, a moeda chinesa, se tornar a moeda hegemônica. Isso tudo é absolutamente impossível de prever, mas que tem havido movimentos na direção de uma internacionalização maior do renminbi, o que não quer dizer que vai desbancar o dólar, né? Pelo menos no curto prazo, eu diria que não. O sistema monetário internacional, ele não se mexe com velocidade, né? Ao contrário, tem componentes inerciais muito grandes. Então, no curto prazo, isso não vai acontecer, o dólar vai seguir sendo a moeda hegemônica. Mas que tem elementos muito evidentemente de ampliação da internacionalização do renminbi, isso tem. E isso virou uma política de Estado da China, né? Isso é muito interessante. Moeda é poder, né? E os chineses sabem disso. Então, nesse processo todo de crescimento deles, né, eles têm também olhado com muita cautela para essa pata, digamos assim, da internacionalização dessa moeda. E aí, chegando ao teu ponto, tem uma relação, claro, pela importância da energia, das fontes de energia para a economia global, isso não é de hoje, é sempre assim, né? Tem estudiosos que fazem essa relação, por exemplo, entre a libra esterlina e o carvão, o dólar e o petróleo. Agora, a gente está vendo essa tentativa que não é de hoje, tá? A China tenta fazer isso já há algum tempo, fazer com que parte do petróleo pelo menos seja denominado em renminbi, e enfim, a Arábia Saudita acenar com essa possibilidade não é pouco, e já falando do futuro, tem autores que dizem que a bola da vez daqui a um tempo pode ser a relação entre energia verde e o renminbi, né? Porque a China, apesar de ser a mais poluente, a nação mais poluente do mundo, é também aquela que mais investe nas energias limpas, né? Agora, Bruno, o fato do dólar ser essa moeda universal e o fato de as represálias americanas usarem o poder deles sobre a moeda, fizeram com a Venezuela, então isso aí também cria uma baita insegurança, quer dizer, o conceito de reservas cambiais vai para o vinagre, cria uma baita insegurança também. Então, esse eixo, Rússia, China, Ásia, aí, como é que seria? A tendência seria começar a procurar alternativas? Isso não é de hoje, viu? As alternativas vêm sendo tentadas. Na verdade, com a crise dos subprimes, foi um momento, um marco-chave nessa tentativa chinesa, justamente, de internacionalizar a sua moeda. Em 2009, o então presidente do Banco Central chinês veio a público e fez um discurso falando contra dos prejuízos que a gente tinha ao viver num mundo unimonetário, né, que tinha só uma moeda-chave, e que um mundo plurimonetário, dizia ele à época, seria um mundo menos instável, né? Então, quer dizer, e de lá para cá, não por acaso, essas políticas de internacionalização do renminbi aumentaram muito, desde propagandas, é curioso isso. Em aeroportos internacionais, hoje é possível ver invista em renminbi, a moeda do futuro. Então, enfim, desde essas questões de publicidade, que são menos relevantes, mas também não são inócuas, até, claro, medidas mais efetivas, né? Então, acordos bilaterais a China tem feito com diversos países do globo para tentar usar a sua moeda, ou as moedas nacionais dos dois países ao invés do dólar, acordo de swaps, com a própria Rússia, e esse é um ponto que é revelador também. Há uns 3, 4 anos, eu não vou saber precisar, foi feito um acordo desses com a Rússia, para que o comércio bilateral Rússia-China fosse feito em moedas locais, num esforço muito nítido, né, e enfim, expresso, não foi nada
implícito, né, foi expresso, de reduzir a dependência do dólar. E realmente caiu bastante o uso do dólar no comércio bilateral China-Rússia. Mas o que aconteceu, para a gente ver também as dificuldades? Cresceu alguma coisa o comércio em renminbi, em rublo muito pouco, e o que mais cresceu foi em euro. Vejam a dificuldade. Então, mesmo quando há um esforço dos dois estados nacionais, né, dois estados poderosos, de se driblar o dólar, não é trivial. Afinal de contas, moeda é também confiança, e os agentes privados, russos e chineses, preferem receber em dólar ou euro, né, ao invés de receber em rublo ou renminbi. Então, essa questão da constituição de uma nova moeda-chave leva décadas. Né? A gente vê isso pela história da transição da Libra para o dólar, que também levou. Mas ali não foi devido ao desequilíbrio da balança comercial em favor da China, não? Também, você tem toda a razão. Mas poderia haver mais transações em renminbi, né? E o que aconteceu foi que reduziu-se a mesma coisa com as reservas cambiais, com proporções distintas, mas caiu a proporção em dólares, né? Ou em títulos públicos estadunidenses, subiu em renminbi, mas também subiu a proporção em títulos de estados da zona do euro, né? De países da zona do euro. Tá certo? Então, não é trivial se livrar do dólar e, ao mesmo tempo, se livrar do euro, né? Então, enfim, tem uma hierarquia monetária, era aí que eu queria chegar, que não muda da noite para o dia, né? Agora, o esforço é esse, não há a menor dúvida, e esse evento de hoje, que o Marcelo bem levantou, vai completamente nessa direção.